Agora vamos dar início a uma sequência de 3 palestras sobre as bolsas JICA. Então, inicialmente, eu gostaria de chamar o Ryunosuke Kataoka-san, graduado em Estudos Luso-Brasileiros na Universidade Sofia e pós-graduado em Estudos na área de área na Universidade de Tóquio de Estudos Estrangeiros. Foi coordenador de projetos no Departamento da América Latina da JICA em 2018 até 2020 e atualmente é representante da JICA Brasil, para contar um pouquinho para a gente sobre a parte da JICA. Já, Kataoka-san, onegai shimasu. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, primeiramente, para dar a oportunidade, né, de que vocês podem saber sobre nosso programa. No primeiro, se tiver alguém que conhece a JICA até hoje, um pouquinho, né? Tá, ok. Então, no primeiro, deixa eu explicar um pouquinho sobre nossa agência, a JICA. A JICA é uma agência que implementa, né, a assistência oficial de desenvolvimento, AOD, ou seja, cooperação internacional, para os países em desenvolvimento, em muitas áreas. Por exemplo, saneamento, educação, infraestrutura, transporte, etc. No Brasil também tem muitos projetos socioeconômicos, né, pela JICA. Por exemplo, melhorias de saneamento em São Paulo, infraestruturas de BRT em Belém, tipo assim. Mas a gente também tem a modalidade de oferecer a bolsa para o Japão. Por quê? Porque nossa uma agência anterior, que é tipo uma agência de imigração, né, para os países na América Latina. E essa agência tinha atuado, apoiar, né, para a imigração de japoneses para os países da América Latina. E nesse contexto, seguindo esse contexto, a JICA hoje também tem atuado o apoio ou colaboração com a comunidade Nikkei, comunidade de descendentes japoneses no Brasil, inclusive em os outros países. E por isso, a gente oferece uma bolsa de estudo para o Japão no mestrado e doutorado, que se chama Bolsa de Estudo para a Formação de Líderes da Comunidade Nikkei. Então, vou explicar, né, sobre esse programa. Seu objetivo esse bolsa é formar os profissionais capazes de liderar a comunidade Nikkei no futuro e de contribuir para o progresso do país em que residem, tornando-se um elo entre o Japão e seu país, ou seja, entre o Japão e o Brasil. Observando, né, esse contexto de que nossa agência anteriormente tinha atuado a colaboração, a ajuda para a comunidade Nikkei, por isso a gente tem essa modalidade de bolsa. Mas essa bolsa, né, essa modalidade que tem como objetivo oferecer tipo bolsa de estudo no Japão com finalidade de os bolsistas adquirirem conhecimentos para o desenvolvimento profissional com vistas a serem capacitados a contribuir com a sociedade brasileira. E essa bolsa, essa modalidade de bolsa que é para somente os mestrados e doutorado. E o método de seleção, que é a JICA Brasil, que se localiza, né, perto de estação de Brigadeiro, realizará entrevistas, agora está modo de online, dos candidatos, com base na inscrição realizada no período de julho e setembro. Por isso, neste ano já acabou a seleção, né, processos de seleção, mas todos os anos a gente
vai abrir, né, esse programa para público. Por isso, se tiver tem interesse, vocês podem acessar nosso site para coletar mais informações. E sobre esse projeto, sobre esse programa de bolsa, tem alguns requisitos, considerando, né, nosso objetivo de colaboração com a comunidade Nikkei. Primeiro, qualificação. Vocês têm que ser descendentes de japoneses, mais ou menos preferencialmente até a terceira geração. E também tem que ter o nível de ensino superior completo ou concluir até o março de próximo ano fiscal. Ou seja, a gente não tem, infelizmente, bolsas de graduação, né? Por isso, os candidatos têm que se inscrever no mestrado e doutorado. Por isso, ao começar a viagem do Japão, tem que ter status. E também a gente requer a entrega de cartas de recomendação emitida por entidades de Nikkei, por exemplo, de Bunkyo, de Enkyo, ou de Kenjinkai, tipo assim. E idade e língua. E o candidato tem que ter conhecimento suficiente do idioma japonês para cotidiano. De verdade, a gente não requer, ao se inscrever, uma certificação, né, de Nihongo no Ryokushiken, mas a gente tem entrevista em japonês para verificar, né, seu nível. Por isso, bem recomendável ter esse nível cotidiano de japonês. E tem que ter menos de 40 anos de idade completos até o começo, né? Começo de viagem do Japão. E as áreas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade Nikkei no Brasil. Por isso, muito amplo. Por isso, os candidatos podem selecionar as áreas que têm possibilidade de contribuir à sociedade no futuro de Nikkei no Brasil. E sobre o status, o candidato tem que estar matriculado ou ter sido aprovado no curso de pós-graduação como aluno regular, aluno pesquisador ou aluno especial. Mas, caso ainda não tenha feito o exame de admissão de universidade, será necessário obter aceite ou carta de aceite por parte da faculdade onde deseja realizar a pós-graduação. A maior dos candidatos geralmente está na status de que ainda não tem feito exame, né, de admissão. Por isso, neste ano também, muitos candidatos se inscreveu com a carta de aceite do professor orientador no Japão, que pode receber sua faculdade. E a cobertura da bolsa, esse aqui quase igual, né, com outras bolsas, ou seja, passagens, despesas de estadia, despesas de moradia, despesas de estudos, taxa de matrícula e mensalidade, etc. E para mestrado, a gente cabe a despesa por 2 anos. E para doutorado, a gente pode caber 3 anos. E para doutorado de medicina ou odontologia, a gente pode caber 4 anos de despesa. Bom, até aqui sobre a explicação de bolsa, né, de programas de bolsa, mas a gente tem outros programas de treinamento técnico no Japão. E hoje não explico muito detalhadamente, mas neste momento está aberto
a bolsa específica e bolsa de promoção da interação multicultural, a gente chama apoio aos Nikkeis no Japão. São programas de bolsa, não, programas de treinamento, né? Por alguns meses no Japão, em áreas, por exemplo, como ensinar a língua japonesa na escola. Ou seja, por exemplo, como ensinar a prática de taiko e prática de beisebol. Ou também a gente tem tipo revitalização da entidade, agricultura, medicina também, por alguns 4 ou 6 meses de bolsa, não, de programa de treinamento, mas esse também as pessoas a gente pode se inscrever. Por isso, se tiver tem interesse também, gostaria de visitar nosso site de internet para coletar mais informações. Geralmente é isso. Muito obrigado pela atenção. Então, agora teremos os relatos de alguns ex-bolsistas. Muito obrigada. Então, a gente vai começar agora com a palestra da Neila Ishizawa, formada em Engenharia de Produção. Foi bolsista pela JICA em janeiro de 2023, realizando o curso de Monozukuri. Então, fazendo favor, vou chamar aqui a Neila. Então, uma salva de palmas para ela. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Neila. Eu fui bolsista pela JICA agora em janeiro de 2023. Fui para Kitakyushu, lá no sul do Japão, e realizei o curso de Monozukuri. Aí aqui falando um pouco sobre o meu perfil, até para vocês talvez se identificarem também. Eu tenho 30 anos, sou formada então em Engenharia de Produção pela FEI. Hoje, atualmente, eu trabalho na Deloitte, então um pouco fora aí da área industrial. De língua japonesa, eu sei assim bem o básico, fiz aí Kumon durante um ano, então só aprendi a ler realmente o hiragana. E a descendência, hoje eu sou Sansei, então meus jichans que vieram do Japão. Então, eu me candidatei pela bolsa específica, igual ele comentou agora há pouco. Como é que foi esse processo seletivo, né? Então, o período de inscrição, normalmente, ele ocorre aí entre janeiro e março do começo do ano. Eu tive que preencher alguns formulários, entre eles o currículo vitae, fazer o teste online em japonês. Então, assim, foi bem difícil para mim, que não tinha quase nada da língua japonesa. E também o difícil foi conseguir essa carta de recomendação de uma entidade Nikkei, porque até então não tinha assim tanto contato, então foi algo que eu realmente fui atrás aí com algumas ajudas e eu consegui aí estar demonstrando todo o meu interesse em cima da bolsa. E das entrevistas, então, as entrevistas ocorrem online pelo Teams, todas no mesmo dia. Então, aí eu tive a entrevista técnica, que basicamente foi falar um pouco sobre o meu trabalho e como eu poderia estar aplicando todo esse conhecimento que eu ia adquirir. A língua japonesa, então, também foi mais um desafio por não ter, mas a entrevistadora assim, foi super tranquila comigo, deixou a oportunidade assim, de eu estar falando o que eu sabia realmente em japonês. E a entrevista em inglês foi bem tranquila, até porque era para falar coisa do dia a dia, falar sobre mim. Então, por já ter o inglês melhor que o japonês, então realmente foi muito tranquilo com essas entrevistas. Aí aqui eu estou deixando o QR Code para o site da JICA, justamente da bolsa que eu me candidatei. Então, se vocês tiverem interesse depois. E aqui, então, são as pessoas com quem eu fiz o curso. Eu era a única mulher dentro do curso, então, assim, foi algo que eu senti muito durante os primeiros dias, até porque os andares dos apartamentos entre homem e mulher era diferente. Às vezes você ia para o Japão nas visitas técnicas, o banheiro feminino ficava em outro lugar do que todo o banheiro masculino. Então, assim, foi bem difícil no início, mas até para vocês também entenderem, tinham 2 brasileiros aqui comigo, entre eu e outro, 2 mexicanos, um boliviano, e aqui o sensei.
o mexicano lá da ponta, ele não tinha nem a descendência em japonês, e até para vocês também entender, tinham engenheiros elétricos, tinha eu de engenheira de produção, tinha uma pessoa formada assim em marketing que trabalha atualmente numa empresa japonesa, e também tinha um empreendedor que tinha aí uma empresa própria dentro da Bolívia, que ele também conseguiu passar dentro do processo seletivo para estar adquirindo todo o conhecimento. Aí aqui, falando até para vocês entenderem o que seria o monozukuri, né? Então, ele basicamente ele é o sistema total de produção. Então, quando a gente fala, a gente não está falando somente do processo final, a gente está comentando, eu comento que é desde o início, então, desde o design da produção, do processo de compras, da logística, da área comercial. Então, ele pode estar se aplicando durante aí todo o funcionamento de uma empresa. Então, o mono, ele é o modo de pensar, então é justamente todo o processo de planejamento do que você deseja executar. Então, por isso que eu coloquei aí o in the head. E o zukuri é realmente o processo concreto da ideia, a execução disso, né? Então, por isso do hand and foot. Então, é você colocar tudo isso que você planejou dentro do mono, está executando todo o seu planejamento que você pensou. E aqui um pouco do conteúdo apresentado. Então, aí a gente aprende desde os conceitos básicos de monozukuri, sobre a cultura disso, e principalmente aí quando a gente entra dentro dos processos, do processo industrial japonês, que a gente sabe aqui no Brasil, que tem, de fato, uma qualidade que a gente não observa aqui no Brasil. A gente sabe que a qualidade dentro dos processos industriais no Japão, ele é referência. Então, aí a gente aprende sobre as técnicas de qualidade. Então, o 5S, o Kaizen, o Ishikawa. Então, deu para ver tudo isso dentro das visitas técnicas. Falando, então, um pouco das visitas técnicas, então, uma aqui embaixo é da Yaskawa Electric Robot. Então, essa empresa a gente visitou, foi bem legal, porque eram diversos robôs, assim, era muita tecnologia e era realmente muito interativo. Então, assim, a gente basicamente a gente batalhava com os robôs. Então, por exemplo, tinha o cubo mágico, enquanto o robô executava em 1 minuto, lógico que a gente não conseguia estar acompanhando ele. Aqui também a gente visitou a Mitsubishi Chemical. Na Mitsubishi, a gente colocou o capacete mesmo e foi dentro do processo de manutenção, medir os ruídos, verificar as máquinas. Então, assim, foi bem legal mesmo que a gente estava dentro do processo. Na Marelli, também foi outra experiência indescritível, porque o próprio gerente de fábrica que recebeu a gente, e na Marelli a gente foi dentro do processo, a gente ficou lá cronometrando todos os processos produtivos, até para entender qual que seria a melhor técnica de tudo que a gente aprendeu aí, por exemplo, no QC Control e Productivity. E na Total, que é a empresa que faz privadas aí, principalmente, né, no Japão. Então, lá foi bem legal, porque era uma empresa que era totalmente voltada a pessoas com deficiências. Então, assim, basicamente, era 70% dos funcionários tinham alguma deficiência, então toda a fábrica era adaptada para eles. Então, assim, a gente ia no banheiro, tinha pias com diversas alturas, até para estar atendendo diversas pessoas, privadas também, de diversas alturas. Então, foi realmente incrível ver o funcionamento de uma empresa com quase 70% das pessoas com deficiência. E aqui, então, só finalizando, foi realmente, aí, de fato, uma das melhores experiências e aprendizados. Como um primeiro ponto, as aulas em japonês, por mais que tenha sido aí somente 1 mês de curso, então, além de eu conseguir pegar as férias na empresa, não precisei largar tudo que eu já tinha conquistado aqui no Brasil e está agregando ainda mais a minha vida. Então, eu tive essas aulas em japonês para estar melhorando um pouco. O omotenashi, então, foi incrível vivenciar isso, porque eu tinha uma visão que o japonês ia ser muito rígido aí comigo quando eu chegasse lá no Japão,
Mas era incrível de como eles se preocupavam com a gente na hora de receber a gente nas fábricas. Então, por exemplo, aqui, eles se preocupavam em imprimir a bandeirinha do nosso país, a colocar na recepção da empresa que a gente estava visitando. Eles compraram aí um bentozinho mega chique assim, para a gente almoçar, diferente de para a gente não almoçar lá com o pessoal da produção. Então, assim, foi muito gostoso de estar vivenciando a viagem para Yokohama. Então, por mais que eu estivesse lá embaixo no sul do Japão, para Kitakyushu, a gente foi um final de semana para Yokohama. Então, lá a gente encontrou diversos bolsistas aí que estavam pelo Japão. E lá a gente, além de ter aprendido sobre a imigração japonesa, a gente também debateu bastante de como está melhorando a participação da comunidade aqui no Japão, aqui no Brasil, nos Kenjinkais, porque a gente sabe que é algo que tem decaído aí durante os anos. E, além de ter tido todas as experiências, vivências aí no Japão, na hora de retornar entre Dubai e o Brasil, que eu estava retornando, simplesmente eles me deram aí o upgrade para business class. Então, assim, eu peguei a business class da Emirates, eu e outro brasileiro. Até hoje eu não sei o porquê que eu tive todo esse privilégio, mas, assim, foram 12 horas de voo que eu estava em êxtase, assim, não conseguia... Assim, passou muito rápido, porque por mais que seja, eu podia deitar, dormir, era tudo muito incrível. Tinha bebida, comida, tudo à vontade. As aeromoças era outro nível de paciência. Foi realmente muito bom estar vivenciando isso. Então, por favor, se candidatem aí à Bolsa da JICA ou qualquer outra, porque a experiência que é adquirida vai ser lembrada para o resto da vida. É isso. Deixo aqui meu contato, se vocês quiserem me procurar para estar sabendo mais sobre o que eu aprendi dentro do curso, ou como é que foi realmente todo esse processo seletivo, até porque eu não tinha a língua japonesa, então o curso era dado... O sensei falava em japonês, mas dentro tinha uma tradutora para o inglês, ou mesmo tinha até o curso de culinária, tinha uma intérprete em português mesmo dentro da sala de aula. Então, assim, dependendo do curso, a língua japonesa não é um problema. Mas é isso. Muito obrigada. Então, agora, dando continuidade às palestras da Bolsa da JICA, agora eu vou chamar ao palco o Eiri Oishi, que é graduado em Engenharia Mecânica pela Mackenzie e pós-graduado em Administração Industrial pela USP. Participante ativo na comunidade nipo-brasileira desde a infância, atuando como líder do grupo de Taiko Osasco, Todoroki Daiko, de 2005 a 2015, membro da comissão de atrações do Japan Matsuri, Festival de Cultura Japonesa da Asembo, que é a Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco, e coordenador de projetos e eventos da ABT, que é a Associação Brasileira de Taiko, de 2010 até 2018, e atualmente membro do Conselho Deliberativo dessa associação. Cofundador do Movimento de Impacto Social da Cultura Unity Japan Brazil Arts, desde 2020, com a missão de, entre aspas, semear um futuro sustentável para contribuir na disseminação da cultura japonesa no Brasil, conectando pessoas através de valores e ações de impacto para a sociedade. Bolsista de treinamento em formação de coordenadores de atividades de cultura japonesa na The Association of Nikkei and Japanese Abroad, através da JICA Brasil. Então, com vocês, peço uma salva de palmas para o Eiri. Olá, olá. Alô, alô. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Bom, meu nome é Eiri Oishi, como foi já apresentado. Fui trainee da JICA em 2023, aliás, bem recente, acabei de voltar, faz uns 20 dias, né, fresquinho aqui, né? Então, vou contar um pouquinho da experiência dessa bolsa que o nome ali está escrito, né, que é a formação de coordenadores de cultura japonesa. E aqui a gente vai estar falando um pouco de todas as atividades, como é que a gente se inscreve, todas as informações do curso, tá bom? Deixa eu ver aqui como passa. Vamos lá. Falando um pouquinho de forma geral dos objetivos do programa, aqui tem um texto, mas resumindo seriam 3 pilares. Basicamente seria para conhecer
cultura de uma forma geral, né? Então, atividades relacionadas à cultura japonesa, seja da forma teórica e prática. O planejamento de como organiza eventos, então, basicamente workshops, festivais, como é que você faz para planejar, como é que é a metodologia japonesa para esses eventos, e, por fim, como é que é o método de disseminação de cultura japonesa de uma forma geral, seja por eventos, workshops e aulas de cultura, né? Então, é um pouco do resumo dessa bolsa aqui. Essa bolsa é realizada na sede da própria JICA em Yokohama, tá? E só para vocês terem uma referência, é mais ou menos uns 40 minutos da capital Tóquio ali, né? Então é bem próximo, como vocês podem ver no mapa. Antes de falar um pouco da agenda, vou fazer uma pergunta bem óbvia, mas só para testar um pouco aqui. Quem gosta de cultura japonesa? Levanta a mão. Beleza. Segunda pergunta é: quem gostaria de conhecer cultura japonesa no Japão? Pois é, a bolsa é para vocês, então. Falando aqui sobre a agenda, vou passar por 5 tópicos aqui, né? Primeira semana, como é que foi essa parte de integração, atividades, workshops, um pouco de visitas, as oportunidades que eu tive particularmente e, por fim, a apresentação e a cerimônia de graduação do curso. Tá? Já falando aqui do primeiro capítulo, que seria a parte de integração, a gente estava aqui, né, esse daqui foi um grupo 3, que basicamente são várias bolsas que foram juntas, tá? Não só a bolsa de formação de coordenadores de cultura, mas outras bolsas até de pequenos grupos, até individuais. Então aqui está resumido, né, os países que estão representados, né, Argentina, Brasil, Peru e Cuba. Tá? A gente... Estávamos aqui, na maior parte, brasileiros. E aqui um fato curioso, até o pessoal da SEBEX já comentou, né, sobre o Koshukai, acho que vão falar sobre mais sobre o evento. Foi muito bom ter participado, né, eu participei no começo do ano, e na minha turma tinha gente que foi B23, né, ou seja, participou do Koshukai desse ano, e facilitou muito esse processo de integração, então participem. E aqui só falando um pouco sobre... ali um registro da primeira semana, a gente fez uma visita no Centro de Prevenção de Desastres Naturais. Não sei se vocês sabem, mas o Japão é um dos países com maiores índices de furacão, terremoto, etc. E eles têm um centro para poder capacitar a população. Então a gente foi lá, até esse caminhãozinho na segunda foto ali, ele faz os movimentos do terremoto em escala Richter gigantescas, e a gente tem que ver como é que a gente reage. Então é bem interessante essa questão, né, a preocupação do governo de capacitação da população. E aí aqui na primeira semana a gente teve workshops e aulas para discutir e aprender sobre qual que é o conceito de identidade Nikkei, como é que o japonês enxerga, como é que está os países, as comunidades que estão nos respectivos países, né, que tiveram um processo de imigração. E também a gente acaba também levando um pouco do que cada país tem, as realidades, para a gente discutirmos juntos o que cada um pode contribuir, experiências de cada país que pode ser aplicada em outro. Então é uma semana de muita integração e muita discussão. Aqui à direita a gente tem uma visita que é lá no próprio museu da JICA, né, que fica no próprio prédio de Yokohama. É um museu super interessante, assim, bem assim, comparativamente nas devidas proporções. Não sei se vocês já foram no Museu do Bunkyo aqui em São Paulo, né? Então é bem parecido, tem registros, artefatos históricos, né, de todas as pessoas que foram nos países que tiveram um processo migratório. Falando aqui, né, acho que vocês já estavam ansiosos, o que tem nessa bolsa, né? Então, todas essas atividades aqui que estão ilustradas são atividades práticas, tá, gente? Então, assim, uma coisa que vocês podem estar olhando aqui, acho que tem alguns títulos, algumas fotos assim de coisas que tem aqui no Brasil, né? Por exemplo, o Shodo, né? Tem alguns festivais que já tem workshop, mas nada mais, nada menos que ter diretamente com alguém do próprio Japão, né? Então, aqui está um pouco dos exemplos e eu vou passar um pouco em mais detalhes aqui para vocês. Então, já falando daqui das experiências práticas, né? Então, aqui são 3 experiências que foram ministradas pela Kobayashi Sensei, que é ela está aqui na foto, né? Ela é uma senhora já, né, com muito conhecimento, muita história assim, que ela teve de fato, né, com as experiências que ela teve durante a vida. Ela se capacitou bastante nessas 3 temáticas aqui e outras coisas também. Mas ela comentou muito sobre que essas 3 atividades, tanto kimono, shodo e cerimônia do chá, muito se relaciona não só com a gente
querer conhecer a cultura de fato, né? A atividade em si, mas em si a prática daquele espírito zen, né? Então fazer com calma, num espírito calmo. Então ter essa prática de executar pensando naquilo que você está fazendo, né? Sem esquecer um pouco o mundo ao redor e você de fato tá ali prestando atenção nas atividades. Então acho que é uma coisa que eu achei bem interessante, além obviamente de ter aprendido as artes das atividades. Aqui é um pouco das outras que a gente foi passando, né? Mizuhiki, para quem não conhece, é uma arte com fios metálicos, né? Que são enrolados coloridamente. E aí você faz nós, uns efeitos que você pode aplicar em envelopes, brinco, bijuteria, etc. E eu sendo o único bolsista masculino, né? O único homem aqui, eu tive bastante dificuldade, tá? Confesso. Então, para as mulheres assim que gostam de artes manuais, assim, super vale a pena e dá para fazer acessórios assim que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Então, acho que para quem curte esse tipo de arte, super recomendo workshops. E aí, à direita, a gente teve uma experiência muito mais de a gente aprender como é que é a metodologia de organização, de brainstorming de eventos. Tá? Então, eles convidaram professores que vão em vários países, vão em várias cidades, para poder ter uma discussão de como é que se organizam dokais lá no Japão. Então, aqui está até, acho que talvez não escrito da forma correta, né? O hackathon, acho que quem é da programação conhece um pouco mais o conceito, né? Nada mais, nada menos que você discutir em roda e, literalmente, né? Brainstorm, toda essa parte de você abrir ideias, depois condensar, e você poder botar em prática. Então, a gente colocou tudo isso durante um dia inteiro, né? Então, de discussões, aprendizados e, principalmente, simular. Então, aqui embaixo, a gente pôde simular um pouco das brincadeiras. Inclusive, a gente dançou até Macarena, gente. Então, foi super interessante aí essa atividade. E, por fim, aqui falando de atividades práticas, a gente teve uma oportunidade de visitar o interior do Japão. A gente fez até a experiência de fazer o soba. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente o macarrão um pouco mais carregado, aquele gosto um pouco mais diferente, né? E aí a gente prepara desde a farinha, a massa, né? Faz ali a sova, né? Sovar. E no fim a gente corta e eles preparam todo o complemento, né? Todo o caldo, todos os acompanhamentos, e a gente saboreia o nosso próprio soba. Então, tipo, é uma experiência super incrível que você entende desde o começo do processo até a entrega final, né? Então, é muito legal. E no fim aqui a gente fez também um workshop que faz parte de um projeto cultural de Yokohama, que é um projeto de awaodori. Depois eu vou explicar um pouco mais em detalhes, mas basicamente é uma dança bem tradicional da região de Tokushima, lá do Japão. Então, eles praticam muito em colégios, né? Tem umas áreas específicas ali, né? Com proteções e tudo. E aí a gente teve um workshop de 1 hora, num calor de 37 graus, 8 horas da noite. Então, assim, gente, vocês têm que estar preparado para tudo aí, tá? E aqui são algumas experiências que a gente teve na cidade de Kyoto, né? Aqui principalmente os dois da esquerda, que é a experiência de katazome, que é pintura em stencil, tá? Para quem é de arte, acho que vocês conhecem mais. Basicamente, a gente aplica isso em tecido, né? Então tem a parte de tintas, a parte de pincéis, o próprio stencil que você vai passando a tinta em vários níveis diferentes, né, de pintura. E aqui é um pouco do resultado final, que obviamente não é minha arte, tá? Então eu peguei de uma outra autoria, né, de outra bolsista ali que fez, e você escolhe ali e faz na hora. Então super legal também. E a experiência do wagashi, não sei se vocês já ouviram falar. O wagashi é o doce tradicional japonês, né? E a professora aqui passou como é que é a história, como é que nasceu o wagashi e principalmente como é que faz. Dados, que números, só para vocês terem uma ideia, ela falou que demanda mais ou menos 2 minutos para ela fazer um doce. E a gente demorou 40 minutos para fazer um doce. Então, para ver a complexidade. E no fim, o workshop de Wadaiko, né, que é uma experiência também única, ímpar aí. Para mim foi uma das experiências mais tranquilas por conta do meu background de taiko, né, como foi comentado. Então, aproveitei mais. Aí aqui já falando de visitas, a gente foi na época do verão japonês, uma época bem marcante para o povo, que tem até um dos feriados mais famosos, que é o Obon, né, que acontece nessa época do ano.
E Hanabi, gente, lá no Japão, assim, não é simplesmente fogos de artifícios, tá? É literalmente um evento como se fosse ali ir para Copacabana, ver os fogos de artifício, lá assistir na praia e assistir aquele momento. É muito marcante para o povo. E a gente teve aquela experiência de ir lá, fazer o piquenique e tudo. Então, é muito legal assistir toda essa festa, né, essa comemoração. Aqui um pouco de outras visitas de 3 organizações que fomos, né? Aqui à esquerda a gente foi numa recicladora. Reciclagem no Japão é uma pauta super séria e super praticada pela população e inclusive pelas empresas, né? Tem a questão de responsabilidade ambiental muito forte. Um dado super curioso é que praticamente 96% de tudo que é coletado é aproveitado pelo povo, pelas indústrias e depois replicado de uma forma em produtos, né? E a gente conheceu toda a linha de produção. Então, eles mostraram ali como é que é a separação, segregação e todo o processo de reciclagem de garrafas PETs, metálicos e etc. Né? Então, tem toda essa parte de visitação que a gente fez. E os outros 2, que é a Ajinomoto, a gente teve uma experiência do quinto sabor, não dá para ver muito bem, mas vocês já ouviram falar, né? Do doce, salgado, amargo e azedo. O quinto seria o umami, né? Que não sei se vocês já ouviram falar, mas traduzindo seria algo relacionado a gostoso, né? Algo gostoso. E faz diferença, gente. A gente tomou o miso soup, né? O misoshiro sem o hondashi e com o hondashi. Totalmente diferente. Tá? Então a gente teve essa experiência lá. E o Museu da Toshiba, que a gente conheceu um pouco sobre a história de desenvolvimento de tecnologia no Japão, vários engenheiros da própria empresa que se envolveram no desenvolvimento tecnológico e de pesquisa científica, e até os meados de hoje, onde tem vários projetos que vão ser aplicados até lá no Japão na atualidade. Então, por exemplo, à direita, não dá para ver muito bem a foto, mas é um projeto do novo Shinkansen que está para sair em 2027, que promete dobrar a velocidade já do que é rápido, né, do trem-bala. Então, é incrível, assim, gente. E aí, né, falando de visitas, não dá para falar sobre Japão sem falar sobre templos e santuários, né? Então, eu acho que eu me perdi nas contas de tantos templos e santuários que eu visitei lá, né, que a gente fez a visita. E aqui é uma experiência super incrível que a gente foi num santuário chamado Izumo Sagami, na província de Kanagawa, que é uma réplica do Izumo Taisha, lá da província de Shimane. Tá? É um templo super famoso, super marcante para a história do povo japonês. Então a gente teve até uma cerimônia de espantar os males, algo nesse sentido, né? Então, muito legal. E por fim a gente foi em Kyoto e Nara. É uma visita que a gente é a oportunidade que a gente tem para sair de Yokohama e fazer uma visitação em outra província, né? E é um pouco distante, dá mais ou menos 2h30, 3 horas de trem-bala. E a gente visitou os pontos turísticos que acho que vocês provavelmente já devem ter visto no Google, no Instagram, em algum lugar, né? Então, templos, até ali, né, a foto à direita ali tem os chikás, né, que são os veados ali, né? Então você pode dar comida para eles, né, tirar foto ali, super interessante. E toda a história por trás de cada templo, tá? Bom, nesse momento do verão a gente fez algumas visitas para alguns festivais Matsuris. Como eu falei, a gente foi numa época de verão e é super aquecido, literalmente, esses festivais. Então, cada final de semana ali tem provavelmente uns 10, 15 acontecendo. E a gente foi em alguns deles aqui, né? Com destaque, principalmente naquele da direita, que é o de Yosakoi Matsuri, que a gente fez uma experiência de ser voluntário, staff. Então a gente participou ali basicamente de oferecimento de bebidas, toda a parte de comidas, algum aperitivo final para aquelas pessoas que estavam participando do campeonato e festival nacional de Yosakoi Soran. Tá? Então é muito legal, assim, tipo, ter essa experiência e participar e ver todas as coisas acontecendo, né? Então essa até o propósito do curso, né? Então a gente vivenciou isso em loco, né? A gente participou dessa parte da organização. E aqui eu só vou pular para o último bloco bem rapidamente, falando de oportunidades e isso um pouco mais da minha particularidade. Aqui eu tive a bolsa para ver tudo isso que vocês viram, né? Toda essa parte de cultura, workshops, etc. Mas aqui foi uma coisa que eu fiquei bem preocupado e bem interessado em fazer, que foi o estudo da minha família. Então, eu sabia que meu pai nasceu lá, né, em Fukuoka, em Kitakyushu, só que eu não sabia muito sobre
tios avós ou tataravós. Então, até com conversas com familiares aqui do Brasil, com familiares lá do Japão, na visita que eu fiz, né, ali em Kitakyushu, tive a oportunidade de até fazer um pouco da árvore genealógica, ver um pouco dos registros de fotos, foi uma coisa super emocionante. E um dado muito curioso ali, né, que, como eu falei, né, o Japão é muito voltado ao shintoísmo e o budismo, né, como vocês já devem ter ouvido falar. Aqui são registros que naquela região em Kitakyushu, Fukuoka, né, geralmente teve muito, quer dizer, historicamente teve uma influência muito forte do catolicismo. Então, a família Oishi, né, que é a família que eu faço parte, ela literalmente teve influências e tem vários cemitérios ali, né, o jazigo, lá nesse cemitério em Kitakyushu, atrás de uma igreja católica. Então, eu fiquei super espantado por tratar dessa situação que comentei anteriormente. E aqui um pouco das experiências assim particulares, mas também passei em Hiroshima, bem no dia da cerimônia que se comemora o encerramento da guerra, vamos dizer assim, né, lá no Japão. É uma cerimônia muito melancólica, muito importante, e tinha até presença de autoridades, primeiro-ministro, pessoas da ONU, assim, super marcante até os discursos de crianças falando sobre encerramento de guerras e de procura de paz, né? Então, muito legal essa experiência. E falando de taiko, também fui num show de taiko lá profissional, e principalmente esse daqui foi marcante porque era de um grupo, de um sensei que veio para o Brasil. A gente teve vários workshops aqui no Brasil com ele, então a gente teve a oportunidade de trocar um pouco conversa, fazer piadinhas, né? Então foi super legal esse momento final. E também eu conheci um pouco o Centro Olímpico das Olimpíadas de Tóquio. Então, a Olimpíadas de Tóquio foi em 2021, né? Aí eu fui lá no estádio de Yokohama, né? Tirei a fotinho ali com a camiseta da seleção, porque basicamente, né, para quem sabe, foi a final de 2002, né? E o Brasil ganhou. E além a final do masculino, né, do futebol masculino, em 2021 também, em Yokohama. E aqui, bem rapidamente, só falando da apresentação, a gente tem que fazer uma apresentação final, né, sobre o que seriam os planos de ação no curto, no médio e no longo prazo de projetos no nosso país, né, o que a gente pretende fazer com o conteúdo que a gente adquire, e falar um pouco sobre conteúdos do curso. Então, a gente foi separado em alguns temas e eu falei basicamente de identidade Nikkei e representatividade no país. Esse aqui um pouco são fotos do momento de graduação e super simbólico, gente. Vale a pena participar desse momento, bem legal. E aqui é só minha mensagem final de gratidão, né, para a JICA, para toda a equipe ali da Nikkei Jinkaigai Kyokai, que é o pessoal que organizou essa bolsa. E, gente, não é só sobre cultura, como vocês podem perceber, mas sim para quem é Nikkei, né, para quem tem descendência. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, de ir a fundo sobre a sua família, é um momento único de vocês visitarem e conhecerem mais. Eu não vou falar muito sobre processos e procedimentos em detalhes, até porque o pessoal já comentou anteriormente, mas só especificamente sobre essa bolsa, o Japão está rediscutindo muito sobre o conceito Nikkei, tá? Então, Nikkei não necessariamente é quem tem o fenótipo japonês, mas sim quem tem interesse pela cultura japonesa de uma forma geral. Tá? Então, se você não é descendente, para essa bolsa específica você pode pleitear e participar, desde que você tenha uma motivação clara e participe em instituições aqui no Brasil. Né? Então, demonstre isso e também, na volta, né, no Brasil, no caso, a gente possa aplicar isso de alguma maneira nas instituições que a gente participa. É isso, gente. Aqui é só uma fotinho da estação de Shinjuku. Não sei se você já ouviu falar, mas até tem uma piada no Google que até Indiana Jones ficaria perdido numa estação como essa, porque tem 51 plataformas e 200 saídas. E eu fiquei literalmente preso 30 minutos na estação para achar a saída e literalmente achar meu caminho e meu rumo. É isso. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada. E antes de chamar as perguntas, eu vou complementar que eu também fiquei 20 minutos perdida na estação de Shinjuku. É real, tá? É fácil se perder mesmo com o Google Maps. Então, agora, antes do nosso intervalo, a gente vai abrir um tempo para 2 perguntinhas só rápidas, tá? Alguém tem pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Eu queria saber um pouco mais sobre a oportunidade das bolsas de mestrado. Eu não entendi muito bem como é que você faz para ser aceito na bolsa, sendo que você ainda não
conseguiu a aceitação na universidade? Você tem que ser aceito primeiro pela universidade, você tem que ir atrás de um professor, orientador, antes de aplicar para a bolsa, ou você pode aplicar para a bolsa e depois ir atrás disso? Como é que é esse processo? Ok, muito obrigado pela pergunta. Mais ideal que antes de aplicar, tem que ter a carta de aceite, né, do professor, porque no processo de avaliação dos candidatos, a gente tem que verificar se tem carta de aceite do algum professor orientador, porque depois de aprovar, se esse candidato não tem aceite, a carta de aceite, então essa pessoa não pode ir para o Japão, né, para participar. Por isso, o ideal é que bem recomendo muito bem que paralelamente, por exemplo, consultar com alguma universidade ou algum professor que tem curso que você tem interesse, por exemplo, agricultura, medicina. Eu queria aprender com esse professor, então pode consultar antes de começar esse processo. Só complementando essa pergunta, então eu posso ir para qualquer universidade e conseguir um aceite de qualquer universidade, e aí a JICA que vai decidir se eu posso ir ou não para essa universidade. É isso? Isso mesmo. Então tá bom. Obrigada. Muito obrigada. Então, a gente agradece demais os 3 palestrantes. Mais uma vez, uma salva de palmas para eles.